Olá, continuando aqui, eu vou falar agora sobre... Eu vou continuar o assunto, só que agora eu vou calcular o x mínimo e o y mínimo usando a fórmula, tá? Só lembrando aqui, ó, o mínimo, uma função ela tem mínimo quando o a é maior que zero, a função está sorrindo. Então o nosso objetivo é calcular esse ponto aqui, esse ponto é composto do x mínimo e y mínimo. E no máximo, o a é menor que zero. Ele tem o x máximo e o y máximo. O cálculo que eu vou usar agora, ela serve para qualquer um dos dois. Lembrando que quando eu estou falando de a, estou me referindo a esse termo aqui da equação de segundo grau. Então vamos lá. Eu já calculei o x mínimo e o y mínimo dessa equação aqui, ó, que tinha raiz 1 e 2 no vídeo anterior. O meu x mínimo deu 1,5, que como é que eu fiz? Eu peguei 1, somei 2, dividi por 2, deu 1,5. E depois eu joguei na função, obtive o valor do y. Está tudo calculado lá. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo, só que usando essas duas fórmulas aqui, ó. O xv e yv. O que é xv? X do vértice. O xv, nesse caso aqui, é x mínimo. Então esse x mínimo aqui, o xv, é a mesma coisa, ok? O yv é esse y mínimo aqui. E por que a gente chama de v e não mínimo aqui? Porque ela serve também para o máximo. Então, quando a equação for máxima, ela for assim, ó, tiver esse pico, não tem problema. Aqui vai ser xv e aqui vai ser o yv ou y máximo e x máximo, tanto faz. Então, a gente chama tudo de xv agora, tá bom? Então, eu vou iniciar o cálculo, ó. Primeiro eu vou distinguir, achar o valor de a, b e c, ó. A, vamos colocar de... Peraí, aqui mesmo. O a vale 1. Como é que eu sei que o a vale 1? É o termo que multiplica o x quadrado. O b é menos 3, é o termo que multiplica x. E o c é igual a 2. Tá aqui, ó. Então eu tenho o valor de a, b e c. Então eu vou calcular o xv. O xv já dá para calcular. O xv é igual a menos o b aqui, ó. Quanto que vale o b? Menos o b. Então é menos 3. Cuidado, que o b vale menos 3 e já tem um menos na fórmula. Então é menos 3. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Você calculando aqui, menos com menos vai dar mais. 3 sobre 2 deu 1,5. Ó, repara, deu 1,5. É o mesmo valor que deu aqui, ó. Quando eu calculei pelas médias aritméticas, tá bom? Agora vamos calcular o y vértice. Ó, o y do vértice, primeiro tem que calcular o delta, tá? Qual o valor do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos calcular aqui, ó. Delta é B ao quadrado. O que é B ao quadrado? É menos 3. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Aqui vai dar 9 menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 dá 1. Esse é o valor do delta. Agora, eu calculando o valor, então eu já tenho o valor do delta, ó, delta vale 1. Eu posso calcular já o YV, ó. YV vai valer quanto? Menos o delta. Menos 1, ó. Menos o delta. Menos 1, ok? Dividido por 4 vezes o valor do A. Da onde que eu tirei o 4 vezes A? Ó? Daqui, ó. 4 vezes A. Ó. 4 vezes o valor do A. Tá aqui o A. 1. Ou seja, dá menos 1 quarto. Menos 1 quarto é a mesma coisa que menos 0,25, que é igual ao valor que a gente tinha calculado da outra forma. Ok? É importante vocês saberem as duas formas, porque existe parábolas que ela não tem um vértice, ela não tem raiz. Então, se ela não tiver raiz, se for uma parábola assim, ó, ela não vai encostar no x1, não vai dar para você somar as duas raízes e dividir por 2. Até dá, mas aí você vai ter que entrar nos campos dos complexos, que não é o caso aqui. Mas assim, no geral é bom você saber a equação, porque se você tiver uma equação desse estilo aqui, ó, que ela não corta o eixo x, porque o delta deu negativo, vocês vão ter que usar a fórmula, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, de um exercício interessante aqui, ó. Então tem uma pequena empresa que tem o lucro L, então o L é lucro. Pode ser modelada segundo o número de softwares. Então o número de softwares vendidos é X. Então X é o software e o L é lucro. Aí ele quer saber, ó, repara que isso aqui é uma equação do segundo grau. É uma equação do segundo
grau, ok? Ele quer saber a quantidade de softwares que a empresa precisa vender para atingir o lucro máximo. Então ele quer saber a quantidade do quê? Que ele quer saber de software. Então como é que a gente resolve? Eles querem saber o máximo quem que é, do X ou do Y. Ó, X é de software. Então ele quer saber a quantidade máxima do X, que é de software. Então, detalhe, essa equação tem máximo ou mínimo? Ela tem máximo, porque o A é negativo. Então, ó, se o A é negativo, ela tá triste. Se ela tá triste, ela vai ter máximo. Aqui é o ponto máximo. Então, ela vai ter um valor de X máximo e um valor de, no caso aqui é L, tá? Não é Y, L máximo. Sendo que X é software. E o L a gente está falando de lucro. Ok? Então, ó, ela quer a quantidade de softwares que maximiza o lucro, né? Vender para atingir o lucro máximo. Ó, onde a quantidade de software for máximo, a gente vai ter lucro máximo. Então é só calcular o XV. Lembrando, como é que calcula o XV? Eu vou colocar aqui, ó. XV é menos B dividido por 2 vezes A. Enquanto o YV, que no caso aqui vai ser o L, né? O LV, vamos falar assim, é menos delta dividido por 4 vezes A. Então vamos calcular lá o XV, vai. XV é menos o B. Menos, quem que é o B? O B tá aqui, ó, é 10. Esse é o B. Esse é o B, esse é o A e esse é o C. Então, menos o B, ou seja, menos 10, dividido por 2 vezes A. 2 vezes, quanto que vale o A? O A vale menos 1, ó, o A vale menos 1. Então, em cima, embaixo vai ficar menos 2, aí vai ficar assim, ó, menos 10 dividido por menos 2. Menos com menos é mais, 10 dividido por 2 é 5. Então, a gente tem que vender no máximo, para ter o lucro máximo, 5. Aí ele quer saber qual o valor do lucro máximo. O valor do lucro máximo, LV, é menos delta sobre 4A. Então a gente vai colocar aqui, ó, menos delta sobre 4A. Então primeiramente eu preciso calcular o delta. Vamos calcular o delta aqui, ó. Delta é igual B ao quadrado, que é 10 ao quadrado, ó, B vale 10, menos 4 vezes A, que vale menos 1, vezes C, que vale menos 9. Delta é igual 10 ao quadrado é 100, ó, menos 4 vezes 4 dá 4, vezes 9 dá menos 36, é isso? Portanto, isso aqui vai dar 64. O delta vale 64. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 64 dividido por 4 vezes o A. Quanto que vale o A? Menos 1. Cuidado, hein? O A é menos 1, inclui o sinal. Então, vai dar menos 64 em cima e embaixo vai ser 4, menos 4, tá? Menos com menos é mais, 64 dividido por 4 dá 16. Esse é o lucro máximo. Detalhe, ele está em milhares, tá? De reais. Então é 16 mil, ok? Fechou? É só isso, só obrigado, até mais.